Olá, pessoal. Nessa semana nós vamos falar sobre a função afim, mais especificamente sobre a função linear, que ela tem uma particularidade, é uma função que está dentro da função afim, mas tem uma característica, algumas características especiais, tá bom? Peço sua atenção, que você anote, que você pause o vídeo, faça as atividades e no final tem outras recomendações para vocês. Vamos lá? Ok, então vamos aqui, pessoal, falar sobre a função linear, que é um caso particular da função afim. É importante que você já tenha visto a aula sobre função afim, tá bom? Se você ainda não viu, assista a aula sobre função afim, que aí você vai entender que essa aula de hoje aqui é uma continuidade da aula anterior que eu gravei sobre a função afim. A função linear, como eu falei, ela é um caso particular da função afim, que ela vai acontecer quando o valor de b da função for igual a zero, conforme está aqui escrito na definição. É uma função que tem esse formato ali, ó, y igual a x mais b, tendo como a um número diferente de zero, então qualquer número exceto zero, e tendo como b exclusivamente o zero, só pode ser o zero. Portanto, a função linear é uma função que ela é curtinha, ela é y igual a x apenas, tá bom? Então a única coisa que você vai ter aí, variando de uma função linear para outra função linear, é o valor do a. O valor do a pode ser positivo, pode ser negativo, não pode ser zero. Bom, caso ele seja positivo, o gráfico da função vai ter esse formato aqui, parecido com esse que eu estou mostrando aqui, tá? Ou seja, um gráfico crescente, uma função crescente, caso ele seja positivo. E caso ele seja negativo, caso esse a seja um número negativo, a função vai ser decrescente, como essa segunda reta aqui no tom laranja, tá bom? Portanto, anotem aí, olha, que a função linear vai ser crescente quando o a for positivo e vai ser decrescente quando o a for negativo. Assim como a função afim também já era. Entretanto, tem uma característica que só a função linear tem, que é essa característica aqui, olha, sempre vai passar pela origem. A função linear sempre passa pelo ponto 0, 0 do plano cartesiano. Então essa é a principal característica. Continua sendo uma reta, continua tendo a possibilidade de ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do a, mas ela tem essa característica que só ela possui, né, que é de passar sempre pela origem. Outra diferença é que você não vai ter a função linear constante, tá? Porque a função linear constante não faria nenhum sentido, seria o próprio eixo x, né, nesse caso. Portanto, nós só vamos ter a possibilidade do a positivo ou a negativo, reta crescente ou reta decrescente, com o valor de b sempre valendo zero. Bom, vamos ver aqui agora algumas características e propriedades da função linear. A primeira característica que eu quero mostrar para vocês é que para você desenhar o gráfico, para você traçar o gráfico de uma função que é linear, só existe a necessidade de você obter um ponto dessa função, porque o outro ponto ele é conhecido. Vamos ver aqui um exemplo. f de x é igual a menos 2x sobre 3. Observem aí que o valor de a é a fração menos 2/3. Já peguei aqui, como primeiro exemplo, um a que é uma fração e ainda por cima é negativo. Então o valor de a aqui é menos 2/3. Também poderia expressar essa expressão, né, como y igual a menos 2x sobre 3. Então agora eu vou escolher um valor para x e vou substituir esse valor escolhido para x nessa função. E vou ver o que acontece com o resultado dessa minha escolha, né? Eu escolho o valor para x, eu multiplico ele por menos 2 e divido por 3. Por isso eu escolhi um valor que fosse divisível por 3, para facilitar aqui na demonstração o cálculo, certo? Então eu escolhi x igual a 3. Substituindo x igual a 3 nessa função, menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6, dividido por 3 vai dar menos 2. Portanto, o y vai ser igual a menos 2. Assim eu obtenho um ponto por onde essa função linear vai passar. Agora, eu já tenho, na verdade, 2 pontos, porque eu já sei que a função linear sempre passa pela origem, que é o ponto 0, 0, e eu acabei de descobrir mais um ponto, que é o ponto 3, 2. Então, aquilo que eu escrevi aqui em cima, olha, que só existe a necessidade de um ponto para traçar o gráfico, na verdade, a forma completa de você entender é isso que está escrito aqui em vermelho, olha. Basta traçar uma reta passando pelos pontos 0, 0, que sempre faz parte da função linear, junto com esse outro ponto que você encontrou. Então, o que você precisa é encontrar mais um ponto, porque o primeiro ponto sempre pode ser usado como ponto origem, ponto 0, 0. Vamos colocar isso aqui no plano cartesiano. Vou marcar aqui o ponto 0, 0. Por aqui, então, a função sempre vai passar, o gráfico sempre vai passar. E agora, onde é que fica ali a localização do x igual a 3 com y igual a 2? A interseção dessas duas informações gera aquele segundo ponto que eu coloquei ali. Para desenhar uma reta, bastam 2 pontos. 2 pontos, traço uma reta. A reta, lógico, ela vai ter continuidade para além daqueles 2 pontos, né? Ela não vai ficar restrita com início e fim aqueles 2 pontos, a não ser que a questão
defina isso como domínio, né? Mas não tendo nenhuma definição de domínio, sendo de R em R, o gráfico ele vai ultrapassar esses dois pontos para infinito. Tá bom? Então, aqui nós temos uma forma de como traçar o gráfico de uma função linear, algo super simples, fácil, né? Vamos ver aqui agora outras características e propriedades sobre a função linear. Mais uma característica que a gente pode avaliar é que o gráfico sempre cruza dois quadrantes apenas. Enquanto que as outras funções afins, elas podem cruzar três quadrantes, elas podem passar por três quadrantes, a função linear só pode passar por dois quadrantes. E sempre são os quadrantes que ficam opostos, né? Ou os dois são ímpares ou os dois são pares. Estão opostos em termos de posição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Posição do primeiro quadrante, esse lado superior direito. Posição do segundo quadrante, lado superior esquerdo. Terceiro quadrante, lado inferior esquerdo. E o quarto quadrante, o lado inferior direito. Então repare o seguinte, o primeiro e o terceiro são os quadrantes ímpares. Eles ficam em posições opostas pelo vértice ali, né? Enquanto que o segundo e o quarto também são os quadrantes opostos pelo vértice, mas que são chamados de quadrantes pares. Então, ou a minha função linear vai passar pelos quadrantes ímpares, 1 e 3, ou ela vai passar pelos quadrantes pares. Então, essa é uma característica, né, que toda função linear tem. Ou ela passa pelos quadrantes ímpares, ou ela passa pelos quadrantes pares. Por que é importante saber disso? Porque às vezes a informação num exercício, ela em vez de falar que a função é crescente ou que ela é decrescente, ela fala assim, olha, é uma função linear que passa pelos quadrantes ímpares. Então você já tem que mais ou menos criar essa imagem na sua mente e perceber que só pode ser uma função crescente. Ou se falar o contrário, né, que só passa pelos quadrantes pares, então é uma função decrescente. Então aqui, olha, por exemplo, uma função linear que passa pelos quadrantes ímpares, portanto ela é crescente. Aqui é a função linear que passa pelos quadrantes pares, portanto ela é decrescente. Outra característica também sobre a função linear é que a função linear sempre pode ser tratada, nós podemos lidar com ela como se a gente estivesse lidando com duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, como se a gente estivesse fazendo uma regra de 3 simples e direta. Vou dar um exemplo aqui. O preço de uma ação, né, uma parte de uma empresa, pode ser traduzido por uma função linear entre o dia 5 e o dia 12 de um certo mês. Tenho aqui duas questões, né, sugeridas dentro desse exercício, a partir dessas informações aqui. Letra A. Se no dia 5 a ação custava R$ 1,20, qual era o preço da ação no dia 12? Repare que lá no início, né, na primeira linha, primeira frase, foi dito que essa função linear, que essa função se comporta linearmente. Ela é uma função linear entre o dia 5 e o dia 12. Então eu posso tratar essa função como uma regra de 3 simples e direta. Eu não posso fazer isso com qualquer relação entre grandezas. Não, aliás, essa função linear é a única que pode ser tratada pela regra de 3 simples e direta. Tá bom? Qualquer outra função não pode ser tratada, não pode ser observada sob essa mesma ótica. Tá? Então, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Vou montar uma regra de 3. Vou fazer aqui, olha, uma regra de 3 relacionando o tempo, que aqui vão ser os dias, dia 5, dia 10, dia 15, enfim, o tempo aqui, e o valor dessa ação, que aqui começa com 1,20, mas vai ter seu valor sendo alterado. Bom, então eu vou montar aqui minha relação colocando assim, olha, quando o tempo, né, era o dia 5, o valor da ação era R$ 1,20. Quando chegar no dia 12, qual será o valor dessa ação, considerando que essa regra de 3, que essa grandeza, valor, ela vai ser alterada de forma simples e direta, ou seja, diretamente proporcional ao tempo. Tá? Então, como que eu faço isso? Multiplicando cruzado, eu faço aqui uma equação. Y multiplicado pelo 5 vai dar 5y, 12 multiplicado por 1,20 vai dar 14,40. Aí basta dividir 14,40 por 5. Você vai obter o valor da ação, lá no dia 12, de R$ 2,88. A outra pergunta, né, que está sendo feita aqui, ou outra questão que está sendo feita aqui, é para escrevermos essa relação entre essas duas grandezas na forma de uma função linear. Lembra que a função linear ela tem o formato de y igual a ax, não tem aquele mais b, porque o b é zero. É só y igual a ax. E a única coisa que eu preciso encontrar é o valor de a. Só preciso achar o valor de a, não preciso achar mais nada. Se eu achar o valor de a, eu já consigo definir essa função. Reparem, pessoal, que se y é igual a vezes x, se eu passar o x que está multiplicando a dividindo pelo y, eu vou então saber como é que eu faço para achar o valor de a. O valor de a vai ser encontrado pela divisão entre o y e o x.
Então, basta eu pegar um ponto que eu conheça o y e o x, divido o y pelo x, que eu encontro, então, o valor de a dessa função. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essas informações que eu tenho aqui. Olha. Eu tenho que, quando o x é igual a 5, o y é igual a R$1,20, né? Porque x é o tempo, que é uma grandeza independente. O y é consequência, né? Então é calculado a partir dessa grandeza, que é o tempo. Então eu vou dividir 1,20 por 5. 1,20 dividido por 5, vamos obter o valor de 0,24, que corresponde aqui, pessoal, a 24 centavos. Né? É como se, então, o preço da ação estivesse aumentando 24 centavos por dia. Portanto, a função vai ser escrita assim, ó, y é igual a 0,24x. Ou, podemos também escrever, f de x é igual a 0,24 vezes x. Bom, então assim nós estudamos as características principais que a função linear possui, tá bom? Pronto, pessoal, era isso por hoje. Agora é com vocês, vocês têm que fazer exercícios, anotarem as dúvidas e conversarmos nas aulas online, tá bom? Mandem as dúvidas também por e-mail, então deixe seus comentários aqui. Valeu, pessoal!